Boa noite a todos. Meu nome é Isbaida e mais uma vez, com muito prazer, estou aqui para o comentário de hoje. Vou colocar o reloginho aqui para poder cumprir o horário. São 15 minutos. E o evangelho, meus amigos, escolhido foi o capítulo 17, Sede perfeitos, o item 8, a virtude. Vamos ler um pequeno trecho. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desconcertam e as atenuam. Nesse trecho dessa mensagem, nós vemos como as imperfeições atrapalham o caminho da evolução, não permitindo a expressão da virtude em toda a sua plenitude. Estamos em aprimoramento, somos todos imperfeitos, mas todos, sem exceção, temos condições de nos melhorar se quisermos. O professor César Reis, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, faz um estudo muito interessante sobre a evolução espiritual, a estrada a ser percorrida para ser um homem de bem, onde aborda a evolução dos reinos da natureza. Ele nos diz que quando Jesus esteve aqui, nos trouxe um novo reino, o reino dos céus. Nós conhecemos o reino mineral, o vegetal e o animal, não é? Como seria esse novo reino? Vamos analisar. Quando você pensa no reino mineral, você lembra do átomo. O átomo tem um núcleo central que emite vibrações em direção às partículas e subpartículas à sua volta. Os cientistas descobriram, penetrando no átomo, como ele é equilibrado, e um equilíbrio muito difícil de ser rompido. Depois de muito estudo, hoje é objeto de estudo da física quântica, eles descobriram que não só esse núcleo está emitindo vibrações em favor de cada partícula e subpartícula, como, em contrapartida, cada uma daquelas partículas e subpartículas também está emitindo vibrações em direção a esse núcleo central. Segundo o professor Reis, essa doação recíproca é o que mais tarde se chamará amor. Obedece a uma força diretriz superior e todos os outros reinos obedecem a essa força de construção que vai capacitando-os gradativamente e sucessivamente. Há uma capacitação para se passar de um reino para o outro. O Espiritismo veio nos informar, nos dar a conhecer as leis divinas. E esse processo de capacitação é uma dessas leis. É a grande lei do progresso, seguindo seu curso. As criaturas do reino dos céus vivem num estágio diferente do nosso. Elas vivem em estado de caridade. Porque a caridade, para nós, para a grande maioria, não é uma constante. Praticamos de vez em quando. Vemos o sofrimento de alguém, nosso coração se comove e nós ajudamos. Mas logo, logo voltamos para o nosso cotidiano, dos nossos interesses pessoais. As criaturas do reino dos céus, não. Elas vivem em estado de caridade naturalmente. É a maneira de ser delas. Para alcançar esse reino, nós temos que nos capacitar, nos transformando em homens de bem. Como? Conquistando virtudes. E não é fácil não, porque a nossa vontade é passiva. Desistimos fácil diante dos obstáculos, nos revoltamos, reclamamos diante das situações que nos tiram da acomodação. Queremos receitas prontas para resolver nossas vidas. Fazemos perguntas e queremos respostas sobre assuntos que não temos condições de entender, porque temos preguiça de estudar para poder questionar com produtividade, tendo uma base de conhecimento sobre o assunto. Somos muito apegados à matéria e esses condicionamentos viciosos, porque
desequilibramos os instintos e as paixões. Por isso que temos esses condicionamentos. Mas para uma vontade ativa, o que os espíritos nos dizem? Frequentemente, com esforços insignificantes, conseguiremos a vitória sobre nós mesmos. Está lá, no Livro dos Espíritos, questão 909. Temos que começar a nos trabalhar e não esperar passivamente que as coisas melhorem para poder ficarmos bem. Essa é a lei do menor esforço. É nossa velha conhecida. Você não fica melhor para depois trabalhar. É o trabalho que te faz ficar melhor. Precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou e não esperar esse jardim dos nossos sonhos florescer. Trabalhar o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal. Não somos ainda homens de bem, mas somos destinados a isso. É um determinismo divino. E é claro que a natureza não dá saltos. Não conseguimos ainda ter o tempo todo pensamentos, emoções harmonizadas, uma tolerância integral, mas somos dotados de todas as potencialidades da perfeição em estado de germe. Para desenvolvê-las, o que nós precisamos? Precisamos nos esforçar, nos educar, adquirir bons hábitos, hábitos físicos, mentais, morais e espirituais. Orar, fazer oração, estreitar a ligação com Deus, praticar a caridade. Não temos condição ainda de fazer grandes caridades? Então vamos começar da pequena. Um gesto de carinho, um ouvido amigo, um sorriso de reconciliação, de paz, um fechar o ouvido e a boca diante de uma zombaria, respeitar o outro como ele é, e isso é primordial. Se somos imperfeitos, se você tem defeito, o outro também tem. Costumamos ter uma imagem deturpada de nós mesmos, nos atribuindo virtudes que ainda não conquistamos, mas que exigimos do nosso próximo. A maioria de nós tem uma relação superficial com Jesus, de aparência, e acredita que não tem. Mas ele só é lembrado efetivamente com o coração na hora da dor, das lágrimas, dos problemas. Mas logo estamos agredindo, esquecemos logo, estamos logo agredindo, apontando o dedo para o nosso irmão que não pensa igual a nós, e atraímos falanges de espíritos trevosos que comungam com as nossas ideias. Fora os credores de vidas passadas, que, encontrando brechas em nós, acabam por formar um condomínio espiritual da pesada. E o mantenedor, quem sustenta esse condomínio, somos nós. Muitos desses irmãos que agredimos, que revidamos, não têm os esclarecimentos que nós temos de Jesus, do Evangelho, da doutrina espírita. Acabamos dando um tiro no nosso próprio pé. E por que não dizer no nosso próprio coração, atraindo sofrimento para nós mesmos, porque o destino se encarregará de trazer de volta todas as pedras que arremessarmos contra o outro. É outra lei divina no seu curso, a lei de causa e efeito. Se tem a teoria do Evangelho, mas não se pratica, chega a morte e a moeda do plano espiritual é outra. Nós só levamos o aproveitamento da nossa encarnação. E é nessa hora que podemos nos surpreender com a realidade. Tem um episódio no livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, que fala de uma dessas surpresas. O irmão Jacó era um doutrinador muito severo, era um homem muito realizador, mas dialogava com os espíritos de uma maneira muito dura. Mas o irmão Jacó desencarna. E no velório dele foram os dois espíritos que ele tinha tentado doutrinar e que discutiram com ele na reunião. Ficaram ali esperando ele desprender do corpo e comentavam entre si. Agora eu quero ver a condição espiritual dele. Ele não falava tanto em virtude, agora eu quero ver. O irmão Jacó desprende do corpo e qual a surpresa? A sua luz era bem fraquinha. Ele, um grande trabalhador, um homem muito atuante no movimento espírita brasileiro, influente, empreendedor, porque irmão Jacó era o pseudônimo usado por Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica brasileira, que trouxe o disco de vinil para o Brasil, dono daquela famosa empresa Odeon.
foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E os espíritos, quando viram aquela luz meio apagada, diziam zombando: olha a luz dele, quase não tem luz, ele está quase igual a gente. Não falava tanto em virtude, está quase igual a gente. E na hora que o Frederico Figner se viu assim, ficou deprimido. E o doutor Bezerra de Menezes e outros vieram em seu auxílio. É bom refletirmos sobre isso, para trabalharmos essa venda que o ego coloca nos nossos olhos, nos impedindo de ver a nossa real situação. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, meus amigos, porque eu sou a primeira a ouvir. A nossa transformação para ser um homem de bem começa aí, se enxergando realmente, porque você não vai melhorar algo que você não vê que precisa ser melhorado. Temos que enxergar a nossa realidade. Desde a antiguidade, Sócrates já aconselhava: conhece-te a ti mesmo. Sem isso você não melhora. Você não pode melhorar naquilo que acha que já é bom. Volto a salientar a importância de estreitar a nossa relação com Deus, porque dela depende a nossa relação com nós mesmos e com o nosso próximo. A nossa transformação começa retomando a nossa ligação com Deus. Essa proximidade já regenerou muitos espíritos que venceram as suas limitações interiores e evoluíram muito. Sempre existiram homens de bem entre ricos, pobres, letrados e iletrados, porque o importante não é o que as pessoas têm, mas como elas são e se comportam diante dos seus irmãos, dos seus semelhantes. Muitos que os olhos preconceituosos não viram porque eram pessoas simples, tiveram uma vida humilde, são espíritos evoluídos, com exemplos dignos, um trabalho produtivo, independente de ter estudo ou não, dinheiro ou não. Isso me lembra uma história de cunho moral, que fala de um palestrante que era muito eloquente, era muito culto. As suas palestras eram concorridas demais no centro espírita que ele participava. E tinha também um senhor muito humilde, não perdia uma palestra dele. Sentava na última fila e ficava ouvindo, refletindo sobre aqueles ensinamentos maravilhosos. Os dois desencarnaram e se encontraram no plano espiritual. O palestrante quase sem luz e o senhor humilde resplandecia. Ao se ver reconhecido e cumprimentado com muita alegria pelo senhor, o palestrante criou coragem, um pouco constrangido, e perguntou: o que você fez na terra para merecer tanta luz? E o senhor, com a humildade que lhe era habitual, respondeu: eu fiz tudo aquilo que o senhor falava. As aparências enganam, porque o que vale é o que nós internalizamos no coração e praticamos. Existem muitos palestrantes com belas mensagens e muitos, o triplo, quádruplo de ouvintes, mas não aproveita o conhecimento, porque exige renúncia. Sem o esforço pessoal, ficaremos sempre na teoria, estacionados. O que fizermos de bem hoje, meus amigos, por menor que seja, é o crédito que sempre repercutirá a nosso favor. Chico Xavier se comparava a uma lesma. E quando quiseram manifestar apoio, consolo para ele, porque interpretara errado aquele comentário, aquele espírito tão sábio, profundo conhecedor da alma humana, completou: uma lesma, mas que anda sempre para frente. Meus amigos, como diz o espírito Lázaro da codificação, Deus quer que a sua obra resplandeça diante dele. E começamos o nosso processo evolutivo nessa capacitação que é encadeada nos reinos da natureza, já com um destino programado, a perfeição. Temos recursos para tal conquista, internos e externos. Jesus veio nos mostrar isso. Nosso corpo é um instrumento precioso, claro, mas guardadas as devidas proporções, o nosso espírito é que é imortal, que pode adquirir virtudes, o tesouro que os vermes não devorarão, nem as traças roerão, o nosso passaporte para mundos melhores. Os desafios estão na nossa vida
para nos tornar melhores, sejam eles provações ou expiações. Não desanimemos, perseveremos, na certeza que o mecanismo da evolução vai sugando, pouco a pouco, as nossas imperfeições, permitindo ao longo do tempo que os nossos potenciais divinos desabrochem cada vez mais e seremos virtuosos, homens de bem em toda a sua plenitude, rumo ao nosso destino, a felicidade que nos é reservada, a felicidade dos espíritos puros. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima vez. Paz e bem a todos.